Evangelho de Marcos, a citação em que Jesus fala sobre ele: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. E Pedro, ele é tomado de uma coragem, a palavra vai dizer que ele reforça mais uma vez: Senhor, se for possível, não, eu até morro pelo Senhor. E aí nós vamos ver mais adiante que o que acontece. Jesus vai, Pedro vai preso, e Pedro vai acompanhando ele de longe, ele nem fica perto. E ele chega ao pátio do palácio, onde Jesus se encontra preso, e ele acompanha todo o caso de longe. Alguns chegam perto dele e falam: olha, mas você é parecido com aquele camarada lá, você não anda com eles? Aí ele vai falar: não, olha, eu nem conheço esse homem, faço nem ideia de quem seja. E novamente a pessoa vai lá, e uma outra pessoa vai e pergunta para ele de novo, fala: olha, não sei nem quem é. Mas na terceira vez, ele novamente fala: olha, não faço ideia. E aí o galo canta, como diz a palavra, e ele vai lá e se recorda: nossa, o mestre tinha falado isso hoje para mim. Às vezes uma profecia, ela tem um determinado tempo para se cumprir, mas você vai ver que o que Jesus disse a ele foi questão de horas, não foi um tempo tão estendido, porque o Senhor Jesus fala com ele: olha, ainda esta noite. E aí chega a noite e isso acontece. Então Jesus tem um relato espiritual e profético sobre o que aconteceria logo após aquilo, mas Pedro ainda não entendia a dimensão. Mas diante disso, eu gostaria de explicar a vocês quem são os apóstolos, porque a gente não pode só falar sem mostrar quem são. Bom, os apóstolos, para quem não sabe, foram pessoas reprovadas porque eram ensinados e doutrinados desde pequeno para passar por uma sabatina, onde eles tinham que saber sobre o Pentateuco, e eles não passaram. Por quê? Porque antigamente era como, meus irmãos? Hoje a gente já nasce e cresce: olha, eu tenho que trabalhar, tenho que procurar uma profissão, fazer uma faculdade, mas antes não. Antes era como? Olha, o filho era ensinado desde pequeno em casa, que primeiro a lei, ele tinha que aprender primeiro para passar na sabatina. Se ele não passasse na sabatina para virar um discípulo, aí ele voltava para casa e voltava para as atividades da família que era antes, ou do que do ramo familiar. Então você vai ver que eles já eram reprovados. E o Senhor encontra onde? Pescando, alguns pescando, outros trabalhando. Então você vai ver que os discípulos não eram ninguém tão sobrenatural, escolhido a dedo assim pelo Senhor, não. Foram pessoas reprovadas pela sociedade. Estavam trabalhando, como eu já disse. E num dia atípico do seu trabalho, eles foram surpreendidos por quem? Jesus. E olha que legal, irmãos, se você olhar, prestar atenção ao que eu estou dizendo agora, eles não são tão diferentes de nós. Para este mundo, nós não prestamos. Para este mundo, olha, já somos reprovados. Para este mundo, não vale mais. Agora, você imagina que um dia da sua vida, o Senhor te encontrou. E Ele vai falar assim: olha, vem e segue, porque vocês agora são meus discípulos. Só que você percebe que você recebeu, você não era ninguém, mas recebeu um convite e aceitou, e foi caminhar com esse Cristo, porém, a realidade externa não mudou ainda. Externa, eu só vou caminhar com um camarada. A interna começou a mudar. Rapaz, olha só, eu fui reprovado e agora eu sou um discípulo. Eu sou um discípulo, olha só, eu sou um discípulo. E logo mais adiante você vai descobrindo que esse convite foi feito para uns meninos, vamos dizer assim. E como bons meninos, a gente erra na caminhada. Às vezes no começo da nossa fé nós erramos muito na caminhada. E você vai descobrir alguns relatos bíblicos em que os discípulos, eles ficam
conversando entre si, quem é o maior, quem é o menor. Você vai ver alguns relatos bíblicos de um falando: Senhor, olha, mestre, estão curando no seu nome, eu repreendi eles, porque eles não podem estar fazendo isso não. Você vai ver que ao longo da caminhada, eles vão dando detalhes de quem realmente são. E se fosse para mim dar um título para essa palavra, eu daria qual título? Quem verdadeiramente eu sou? Ou quem verdadeiramente nós somos? Porque na maioria das vezes nós somos surpreendidos numa rotina, todos os dias no trabalho, todos os dias, dependendo da nossa demanda, na igreja, mas quem realmente eu sou? E nesta sua rotina você vai dar o relato específico de quem você é. Porque foi no caminhar com Cristo que eles foram se revelando. Foi no caminhar com Cristo, nessa rotina de operação de milagres, estar ali apoiando o mestre, a todo e qualquer milagre, foram que eles foram se revelando quem verdadeiramente são. Porém, dentro deles, eles acreditavam que eram pessoas totalmente diferentes. Dentro dele, ele falava assim: eu até morro por ele, eu dou até a vida pelo meu mestre. Mas por fora estava como? Eu sou maior, cara. Não, você é o menor. Não, eu sou maior. Não, aquele ali está pregando em nome de Jesus. Não, ainda não. A sua natureza vai sendo revelada. E o que acontece com isso, irmãos? É porque nós temos que fazer a distinção do quê? Do que realmente somos e do que realmente eu acredito que eu sou. Porque senão, se eu não fizer essa distinção, se eu não parar e fazer esta análise, olha, meu irmão, a minha caminhada está muito errada. Porque eu preciso me conhecer. Porque na maioria das vezes nós vamos falar: não, mas Cristo me conhece. Exatamente, Ele te conhece. Mas e você? Se conhece? Será que você realmente se conhece? Pedro tinha plena certeza de que ele morreria pelo Cristo dele. Ele tinha plena certeza de que ele morreria por Jesus e ele moveria céus e terras e não deixaria ele. E isto era a certeza que Pedro tinha dentro dele, mas que Jesus não conhecia isso. Na verdade, Jesus conhecia outro Pedro, outra realidade dele. Nós vamos lá no Evangelho de Lucas agora, em Lucas 22, 31, e é a mesma mensagem, porém, um pouco mais detalhado. E disse assim: e disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, quando converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo, até a prisão e até a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhecesse. Você vai ver o relato de 2 textos, escrito por 2 escritores, porém, um relato um pouco mais preciso e espiritual. Agora você está vendo o mesmo texto, só que de uma forma mais detalhada espiritualmente, onde Jesus cita Satanás, pedindo o quê? A alma dele. De quem? De Pedro, para peneirar como trigo. Agora é um relato espiritual do que Satanás havia pedido e o que Jesus havia dito. E neste texto você vai ver que Jesus não repreende Satanás. Mas o que Jesus afinal fez? Ele intercedeu pela vida dele.
Pela vida de quem? De Pedro. Ele intercedeu, ele não repreendeu Satanás, mas ele intercedeu. Só que, porém, ele vai dizer a Pedro: olha, Pedro, eu intercedi pela tua alma, eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, quando se converteres, confirma os teus irmãos. Jesus, ele vai dar um relato do quê? Olha, Pedro, eu não repreendi Satanás, eu intercedi pela sua vida. Porque na verdade, quando verdadeiramente você se converter, confirma os seus irmãos lá. Jesus não repreendeu o que iria acontecer com Pedro, não repreendeu Satanás, porque Satanás achou que iria tocar na vida de Pedro e iria fazer ele esquecer, e Pedro ia se desviar e nunca mais voltar para Cristo. Só que Cristo já falou: olha, eu intercedi pela sua alma, eu intercedi por você, vai vir deserto aí, mas quando você passar, confirma os seus irmãos. E o que eu quero dizer para você hoje, meus irmãos? Há uma semana atrás eu encontrei um amigo meu, e ele falou, falei: e aí, rapaz, como é que você está? E ele é um irmão na fé, e ele disse: rapaz, eu estou num deserto. Eu falei: e aí? Já descobriu o que você tem que fazer nesse deserto? Aí ele: não, ainda não. E eu lembro que antes de falar para ele se ele tinha descoberto o que tinha que fazer, eu falei: que bom. Aí ele olhou assim e falou: poxa, Ronaldo, que bom. Eu falei: sim, que bom. Aí ele parou e pensou: pô, Ronaldo, mas por que bom, cara? As coisas estão arrochando, as coisas estão difíceis aqui na empresa, tudo que entra é tudo garantia. Aí eu falei: rapaz, mas pensa pelo lado positivo. O deserto revela quem realmente você é. E se você ainda está um longo tempo nele, é bom você rever alguns conceitos. Será que você não está errando em nenhum lugar, não? Aí ele parou e pensou: rapaz, eu nunca tinha pensado dessa forma. O deserto, ele vai revelar quem realmente nós somos. Você vai ver Pedro passando por uma situação que pode ser na vida dele, ou foi na vida dele, o auge de um deserto, onde ele proferiu uma fé, em questão de horas depois, essa fé se esvaiu. Onde ele falou e bateu no peito: nossa, olha, conta comigo. E até os outros discípulos: olha, eu também faço igual a Pedro, a gente vai estar junto. E todo mundo se dispersou. E no auge desse deserto, ele se encontrou lá, uma crise instalada. Agora você pensa comigo: que crise de fé, né, irmãos? Pensa você, há tanto tempo servindo ao Senhor, e de repente surge um momento que você precisa agir de fé, de crer sem ver nada. E aí o que acontece? Você fala: rapaz, olha, não dá não dá essa situação aí, não vejo nem Deus nisso. Talvez esse pode ser o auge do deserto. Porém, Cristo, ele novamente, no livro de Lucas, ele vai dizer assim: olha, eu intercedi já por você. Assim como ele disse para Pedro: Pedro, olha, eu já intercedi pela sua alma, você vai passar por isso, mas eu já intercedi. Eu te dei uma segurança de que você irá passar e chegar do outro lado, e chegar ao final desse deserto. Só que nele é bem provável que você não veja nenhuma movimentação ou uma voz clara de quem? De Deus. Por quê, irmãos? Porque o deserto, a palavra vai dizer que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. E a gente olha e lê esse texto, o que acontece com esse texto? A gente olha assim, parece que o Espírito pegou Jesus, está aí, estou indo. Ele foi provado. Só que muitos, antes dessa provação, você vai ver que Jesus
estava veemente todas as horas confirmando que o Pai estava com ele. E não somente isso, o Espírito Santo, ao longo de sua vida, foi o que, irmãos? Foi orientando, foi o convencendo. Tanto é que no deserto, quando Jesus é provado, ele profere a palavra a Satanás. Então ele profere uma instrução que foi dada antes do deserto. Então, muitas das vezes, quando você estiver no deserto, ou se está no deserto, coisa que não é fácil, a gente vai passar uma hora ou outra, essa hora escura da nossa vida, lembre daquilo que foi dito antes, quando tudo começou. Porque o próprio Deus já havia intercedido. Nós precisamos entender que nesse período de crise, nesse período de deserto das nossas vidas, aparentemente o Senhor não vai agir. E aí a gente se pergunta: Senhor, e o que realmente eu devo fazer? Bom, na hora mais escura da sua vida, você deve descansar. À noite você faz o quê? O Senhor nos deu a noite como um descanso. É hora que a gente pega, chega em casa. Há quem ame a noite mais do que o dia, quer fazer tudo à noite, não tem problema, mas a noite ela foi feita para quê? Para descansar. E nas horas mais escuras da nossa vida, o que devemos fazer? Descansar em Deus. Talvez você esteja muito relutante, lutando demais, e na verdade você só tem que descansar em Deus. Porque o descansar em Deus é o que? É confiar na palavra que já foi liberada antes do período do deserto. Isso é o descansar em Deus. Senhor, olha, eu confio que o Senhor já liberou uma palavra, então para mim, estou passando por essa situação, mas eu tenho certeza de que ela chegará ao fim, e mais que isso, o Senhor já falou que eu vou chegar até o final. Ele já disse. Isaías vai dizer que ele levou sobre si tudo. Já foi, ele já levou, não é nem seu mais, você entende isso? Ele já levou sobre si. Mas é preciso que nós passamos, por quê? Porque o Senhor precisa revelar em nós quem realmente nós somos. Porque é nessas horas, irmãos, que aí a gente revela quem nós somos. É quando nós estamos estressados que revelamos quem nós somos. É como nós estamos com dor que revelamos quem nós somos. É quando nós estamos num ambiente de desconforto que realmente revelamos quem nós somos. É quando você está sendo prensado, como a própria palavra foi dita aqui, prensado é que você revela o melhor do seu azeite. Você vai ver Pedro sendo prensado pelas situações, pelas circunstâncias, pelos seus próprios sentimentos agora, porque ele havia dentro dele traído Jesus. Os discípulos com a pressão, dispersados, porque haviam traído o próprio Jesus, aquele que eles proferiram que estaria junto com eles, que queria até mesmo entrar no mesmo reino que eles, e ainda pediram: ó Senhor, prepara uma cadeira para a minha direita e para o outro à esquerda, porque a gente quer estar lá junto. Mas na hora da prensa, eles revelaram quem realmente eles eram. Na hora que foram realmente espremidos, é que extraíram o melhor deles. Agora você começa a entender que algumas dificuldades da nossa vida, elas servem para quê? Para nos tornar mais que vencedores. E quando a gente fala mais que vencedores, parece que existe um escalão em Deus, que aqui é vencedor e aqui é mais que vencedor, e não é isso. Ser mais que vencedor não é somente correr uma corrida, mas quem você se tornou ao longo desta corrida e chegou até o final.
Então, ser mais que vencedor no seu deserto aí, não é só passar por ele, mas é quem você se tornou nesse deserto. Porque Jesus entrou como somente Jesus, mas depois que ele saiu, meu irmão, aí a coisa mudou. Mas foi só depois que ele o quê? Que ele saiu, que ele completou a jornada. Então, às vezes, a gente tem que parar de olhar com os olhos ruins algumas situações das nossas vidas, parar de imaginar que tudo vem do diabo, olha só. Às vezes é uma situação que Deus está usando para alinhar você e falar: oh Deus, o inimigo está mexendo com as minhas finanças. Certa vez eu vi Cláudio Duarte pregando, e aí um irmão chegou para ele: olha, o inimigo está mexendo com as minhas finanças. Ele falou: traz a fatura do cartão que a gente vai ver ele, a gente vai orar sobre esse inimigo. E aí ele chegou, o irmão trouxe a fatura, ele falou: irmão, estou procurando aqui, vela preta, não estou achando, tridente, não estou achando. Aí você está falando que é o inimigo que está usando seu cartão, é tudo você. Então, às vezes a gente pensa que o que é o inimigo que está agindo, mas uma coisa eu vou revelar para vocês agora, para que vocês fiquem sossegados quanto a isso, contra o inimigo. Você consegue ver o agir de Deus? Você consegue ver Deus agindo? Eu nunca vi Deus agindo assim: ó, Deus faz isso, aí Deus, eu vi ele fazendo. Não, eu nunca vi. Satanás também não consegue compreender o agir de Deus, porque todas as vezes que ele tenta atrapalhar, ele acaba ajudando. Todas as vezes que ele fala: agora eu vou matar Pedro, o que ele fez? Ajudou. E a permissão, e o Senhor falou que o Satanás chegou diante dele e pediu, e o Senhor não repreendeu, somente intercedeu. Quer dizer o quê? Houve uma permissão da parte de Deus, que ele fizesse aquilo, para melhorar a Pedro. Então, todas as vezes que você pensar assim: olha, o inimigo está agindo nessa área aqui da minha vida, pense você: o Senhor quer me aperfeiçoar em algo, o Senhor quer me tornar uma pessoa totalmente diferente, quer me fazer mais que vencedor em uma área que eu ainda não tinha enxergado, mas que o próprio Deus viu. Porque essa realidade que nós apresentamos agora é uma realidade todo bonitinho, cheiroso, é uma realidade que você só está expondo, mas o que vale aqui dentro mesmo é o quê? É o que está aqui dentro. É o que está aqui dentro. Nós precisamos entender que nem sempre vamos ver Deus agindo, e na maioria das vezes Ele só vai proferir uma palavra e aparentemente ela não vai produzir fruto algum, porque afinal é como uma semente, né? A gente planta, a gente não vê o que acontece debaixo da terra. Você não fica lá o dia inteiro olhando aquela planta crescer, hoje cresceu 2 centímetros, 1 milímetro, você não fica. Nós não vamos ver o agir de Deus, e quando a gente aprende que nós não vamos ver o agir de Deus, e muitas das vezes nem compreender, melhora o seu relacionamento com Deus, melhora a sua confiança com Ele. Por quê? Deus, olha, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu tenho uma certeza: o Senhor já vai fazer. O Senhor já falou, então o que o Senhor falou está falado, eu não preciso te ajudar. Porque aqui eu vou falar para vocês, irmãos, um bom tempo da minha vida eu quis auxiliar Deus no trabalhar dele. Que a gente pensa assim que Deus precisa de uma ajudinha nossa, né? Deus às vezes precisa, né? Na minha mente eu tinha Deus antigamente como o quê? Como um homem, senhor velho, barbado, que precisava de uma ajuda às vezes, para uma cutucada para que ele agisse. Oh Deus, eu estou te pedindo agora, mas, né? Acelera aí. Ó Senhor, eu estou falando agora, mas o Senhor podia, né? Dar uma acelerada. Eu acho que ele está dormindo, né?
Às vezes eu vou repetir mais umas vezes, vai que, né? Ele acorda e decide fazer. E aí a gente vê que Deus não faz nada e aparentemente não acontece nada, aí a gente faz o quê? Já que Ele não falou, né? Aí vem os atos de fé. Esses atos de fé, quando Deus não fala, é maravilhoso, irmãos. O que acontece? Os atos de fé, quando Deus não fala, é só a vontade da sua carne. O que acontece? Eu vou orar aqui, se essa planta mexer com esse vento, Deus falou, é verdade, eu vou fazer. Aí você mesmo, ela ainda sopra, hein? Agora sim, Deus falou. E aí você começa a fazer a satisfação da vontade da sua carne, né? Você começa a trazer um Deus da sua vontade, não da vontade dele. E aí começa aquela atitude de fé cristã, sem Cristo no meio. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha aí que lindo, né? É bíblico, está na Bíblia, né? Então eu vou fazer. Oh Deus. E aí a gente começa a fazer o quê? A antecipar alguns passos de Cristo, querendo que Deus faça segundo a minha vontade, esquecendo que para que Ele faça por mim, Ele prefere muitas vezes melhor não me dar para me tornar alguém melhor do que o que me dar e eu me perder. Certa vez um irmão de longa data, amigo meu, ele chegou para mim e falou: Ronaldo, eu tive uma revelação aqui. Eu falei: oh Deus, o senhor está falando com todo mundo menos comigo. Ele falou: Deus vai me dar 2 Ferrari, irmão. Aí eu falei: é? Aí eu era novo na fé, irmão. Aí lógico, eu não falei nada para ele, né? Me contive, o Pedro que é dentro de mim me contive, porque na minha vontade eu falei: cara, o que você quer com 2 Ferrari? Né? A vontade é de falar isso, mas aí você dá uma segurada. Eu fui falar com Deus, falei: Deus, não vale. Ele não tem lógica. Eu falei: Senhor, mas com que lógica o Senhor vai dar 2 Ferrari para esse cara? Aí eu fui interrogar Deus, porque ele tinha falado alguma coisa para o irmão. Ele falou que Deus falou, eu fui falar com Deus, né? Melhor ir falar com o dono dos boi logo. Eu falei: Deus, mas com que lógica o Senhor vai dar 2 Ferrari para esse homem? Ele já não vem no culto a pé. Quem dirá com 2 Ferrari? Ele vai se perder. Resumo da história: não teve 2 Ferrari. Não deu. Aí a gente fica parecendo: Deus mentiu, né? Olha, Deus mentiu sobre a vida do... Não. Mas foi o que, irmão? Uma vontade, um desejo do coração dele, sem nenhum fundamento, sem nenhum propósito. Então, uma das coisas que nós precisamos entender: Deus vai te dar algo segundo um propósito, e um propósito eterno, com um propósito de continuidade. Não algo para te dar aqui, acabar aqui e acabou. É com a intenção de uma continuidade para a eternidade. Porque Deus ama gerações, irmãos. Nós temos um Deus geracional. Era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então era um Deus o quê? Geracional. Ele não pode te dar nada que vai te destruir. E às vezes o que você está pedindo, olha só, não é nada do que prometeu te dar. É difícil a gente se confortar com a situação que nós estamos, né? A gente tem uma luta interna dentro de nós, que a gente não quer se conformar com o que temos. Sempre precisamos de mais. E com Deus não muda, porque a gente sempre vai pensar nesse pensamento consumista. A gente leva esse relacionamento consumista para Deus. E aí eu sempre tenho que fazer algo para me sentir alguém com Ele. E é ao contrário, você já é alguém sem fazer nada para Ele. Você já é alguém de importância.
Não há nada que você faça demais que vai atrair os olhos do Senhor, e não há nada que você faça de menos que vai atrair, o Senhor vai desinteressar de você. Você já é alguém para Ele. Porém, como toda boa mãe, eu sempre falo lá em casa a gente tem nós somos em 3 irmãos, né? E aí, eu sempre falo que minha mãe e meu pai sempre ligam mais para mim. Mas não é porque eles me amam mais, porque o amor é igual, todos os filhos são iguais, né? O amor de mãe, eu falo com ela ainda me chama de minha criança, já dá para pegar ela no colo já, eu estou batendo aqui. Mas o que acontece? O amor de pai e mãe não muda, ele não escalona de amo mais ou amo menos, mas existem filhos que são mais chegados. Existem filhos que querem ficar mais pertinho da mãe e do pai. Então, com Deus, existem filhos um pouco mais dedicados. Aí você vai falar, nossa, mas Deus ama só a irmã Tayla. Não, olha a situação. Não é que Deus ama mais, meu irmão. É porque ela decidiu estar mais próxima do pai. E automaticamente, quando estou mais próximo do pai, os atributos dele vêm a mim. Não é porque ele quer me dar, não, mas é atributo dele, é o que ele já prometeu. Então, neste texto, nesses 2 textos, eu quero que vocês saiam entendidos daqui hoje, de quem realmente eu sou. Será que, ao acabar este culto, com o Senhor Jesus disse, olha Pedro, ainda esta noite, olha só, não foi distante, foi algumas horas depois. Será que acabando este culto, você sairá daqui e revelará a sua verdadeira natureza, ou a natureza que Deus sabe quem você é realmente, que Deus espera de você? Porque talvez, pode ser só mais uma palavra, não, é só uma palavra de quinta profética, aí sai daqui, toma uma fechada de carro, xinga o cara que, irmão, aí a natureza apresentando de novo. Aí vai daqui, chega na realidade da casa, as coisas não estão como você deseja, vai lá, briga com a esposa, briga com o marido. Olha aí a verdadeira natureza. Porque de uma coisa é certa, irmãos, se você não parar e refletir sobre os seus atos, refletir quem você é realmente, a sua natureza vai se revelando, independente do que quer que aconteça, você vai se revelar. Ninguém sustenta uma máscara por tanto tempo. Você vai se revelar ao longo da caminhada. Com os discípulos foi a mesma coisa, existia um sentimento de altivez neles. Existia um sentimento de altivez porque, olha, um dia eles foram encontrados, antes não era ninguém, agora eles estão andando com quem faz milagre. Eles estão andando com o Cristo, aquele que as Escrituras diziam, é Ele. Eu estou andando com o cara agora. Eu sou discípulo dele agora. Agora, ei, calma aí, não vem falar com Cristo assim não, fala comigo. Não chega nele assim não. Um sentimento de altivez. Você vai ver lá, dados momentos, alguns brigando para serem maior, outros menor, outros brigando falando, olha, eu acho que nós dois, vamos falar com Jesus para a gente entrar no reino dele? E ele chega, mestre, olha, peço que o Senhor considere algo que nós vamos pedir ao Senhor. E Jesus fala, mas o quê? Peço para que um de nós dois, no teu reino, um sente à sua direita e outro à sua esquerda. Era um sentimento de altivez, irmãos, que eles ainda não tinham notado neles mesmos. E não era só um. Não era só um. Então, que sentimento dentro de mim eu ainda preciso gerenciar para que isso gere uma boa pérola para Cristo? Para que isso gere uma boa
um bom testemunho para Cristo? O abandono de quê que eu preciso fazer? O que hoje eu preciso deixar para trás que não agrada mais Cristo? Domingo passado foi falado das guerras que Davi lutava e já estava cansado das guerras consequentes. E não era uma nova guerra, era a mesma, de anos atrás. Então, que batalha que você tem perdido recorrente? Talvez seja a falta de um abandono de uma identidade que já era para ser deixada para trás. Não sabe o que é mais difícil? É se arrepender de iniquidade. Porque de pecado é novo, assustou. Senhor, foi sem querer. Não... Mas iniquidade, você já conhece. Eu continuo manejando bem. Não aconteceu nada mesmo. Igual Sansão, afinal não perdi minha força mesmo. Ainda estou um homem de guerra. Ainda estou forte. Porém transgrediu inúmeras leis. Então, que guerra é que você está perdendo? O que é que você precisa abandonar? Ou melhor, o que é que eu e você precisamos abandonar? E digo mais, não é uma guerra desconhecida não, é algo que você conhece, é algo que você sabe. No Evangelho de Lucas você vai ver relatos, e muitos relatos, sobre uma certa eleição que os fariseus faziam, sobre que eles eram mestres da lei, e eles eram a nata da sociedade, e o restante não era eleito. O direito do Deus Pai era só para eles. E eles faziam distinção. Um dado texto vai dizer que um fariseu chegou para fazer a sua oração: olha, Senhor, eu te dou graça porque eu não sou igual aquele irmão ali, ó. Já pensou? Senhor, eu te dou graça porque eu não roubo, eu não mato, eu não sou igual a ele. E você vai apresentando as suas petições ao Senhor com um dado julgamento, não a você mesmo. Quem dera fosse se nós nos julgássemos perante Cristo, né? A gente é ágil em julgar a causa do outro. Mas irmão Luiz, poxa, irmã Paula, não dá, né? Mas e você mesmo? Você se colocar frente a frente no espelho: Senhor, e hoje, o que o Senhor quer que eu melhore? O que o Senhor quer que realmente eu faça hoje? Quem o Senhor gostaria que eu fosse na data de hoje, no dia de hoje? Esses dias eu fiz essa pergunta e eu estou lutando para continuamente ser quem Deus quer que eu seja, pelo menos um dia. Irmão, que luta! Porque que pressão espiritual, e não somente espiritual, mas uma pressão tão grande. Esses dias eu estava refletindo sobre a vida do apóstolo da bispa. Eu falei: gente, ser santo para levar uma palavra é rapidão, né? Você ora, leva uma palavra, Deus revela, você faz uma consagração, amém. Mas e uma vida? Uma vida contínua, de uma chama que não se apaga, de uma chama que não pode apagar, meu irmão, é difícil. É difícil você ter um posicionamento cristão lá fora, no seu trabalho, na sua conduta, ou melhor, no seu secreto. Porque nas frente das pessoas a gente pode vestir uma máscara e falar: nossa, eu sou o santão aqui, e está tudo beleza. Mas uma vida contínua, carregando um altar da presença, uma vida contínua carregando a presença de Cristo, meu irmão, que coisa mais difícil. E olha que eu tento todos os dias, e não vou dizer que sou aprovado, porque olha, se for para lá, para colocar na ponta do lápis, Senhor, eu já reprovei todos os dias. Mas o sentimento contínuo dentro de nós não pode se apagar de que eu preciso agradar a Cristo.
com as minhas ações, e não somente com as minhas ações, com quem eu sou, com quem verdadeiramente eu sou, com a pessoa que Cristo forjou para que eu seja. Então esta noite que eu quero que você saia daqui convicto de quem você é, mas quem você é que Cristo disse. Não quem você é, que você forjou através dos seus pecados, forjou através das circunstâncias externas, não, o que Cristo diz que você tem que ser. Então que em nome do Senhor Jesus, que esta noite possa ser uma noite que possa mudar a sua história, que você possa carregar essa palavra dentro de você, e ao chegar e ao se olhar no espelho, você vai ver que não é só você que está ali, mas é uma realidade que Cristo diz que você tem que ser, uma realidade genuína, de quem você realmente precisa ser. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor.